O Evangelho não é apenas uma mensagem de perdão, mas de esperança e certeza de que Deus transformará o pior no melhor. O presidente da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, tem uma mensagem de transformação para compartilhar com você. Eu queria, como pastor da Assembleia de Deus do Brasil, fazer uma homenagem especial a todas as nossas irmãs, e especialmente aquelas que estão envolvidas no trabalho do Senhor Jesus. É interessante lembrar, e eu quero convidar a você que tem uma Bíblia para que abra sua Bíblia, no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 8, nos versículos de números 2 e 3, está escrito assim: E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Pois bem, no ministério de Jesus não foi diferente, pois o texto que nós acabamos de ler nos fala de um grupo de mulheres que acompanhavam Jesus e serviam ao Senhor com o seu dinheiro, com a sua fazenda. E eu entendo que este grupo de senhoras que acompanhavam Jesus eram mulheres que tinham recursos e porque elas queriam ver a obra do Mestre se realizar não somente em Jerusalém, mas em todas aquelas aldeias por onde Jesus passou, elas então sustentavam, davam ofertas, davam o dinheiro necessário para a sobrevivência daquele grupo apostólico que naturalmente era liderado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lemos a Bíblia, nós encontramos um número grande de senhoras que serviram a Deus com muita alegria. E seria interessante lembrar aos irmãos e aos nossos telespectadores uma senhora chamada Sara, que foi a esposa de Abraão. Aquela senhora servia a Deus com tanta alegria, com tanto júbilo, pois Deus fez cumprir na vida de Sara uma promessa feita ao seu esposo, que durante 25 anos o casal aguardou o cumprimento da promessa. Mas Deus cumpriu. Ora, queridos irmãos e meus amigos, o Deus de Abraão, o Deus de Sara, é o nosso Deus. E eu queria dizer para os irmãos, e especialmente para as mulheres, se vocês têm da parte de Deus alguma promessa, tranquilizem-se, porque Deus com certeza irá cumprir. Nós temos na Bíblia tantas outras mulheres que elas serviram a Deus com um coração tão fiel. Lembro-me de Esté, aquela senhora que foi usada por Deus para livrar o seu povo de um momento tão difícil na sua vida. Esté, que significa a estrela, ela recebeu de Deus a unção e o temor e o amor ao seu povo. Esté chegou a expor a sua própria vida para livrar o seu povo. Esté, na verdade, foi uma grande mulher. Mas a Bíblia fala também de Ruth, aquela jovem senhora que ficou viúva, mas que Deus tinha um plano especial na sua vida. E Ruth, ela é o exemplo de uma nora que amava muito a sua sogra. Ruth ligou-se tanto à sua sogra, que quando o seu esposo morreu e a sua sogra ficou tão triste e por não ter mais um filho para lhe dar, para que desse seguimento à sua vida matrimonial, nos diz a Bíblia que a sua sogra Noemi despachou Ruth para que ela seguisse o seu caminho. E ela então disse: olha, minha sogra, eu estou tão ligada à senhora, eu quero lhe dizer que para onde a senhora for, eu irei também. Aonde a senhora repousar a cabeça, ali eu estarei também. Olhe, minha sogra, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo agora é o meu povo. Que exemplo de nora, que exemplo de sogra. Mas nós temos outros exemplos na Bíblia. Sim, senhores, podíamos aqui, de maneira assim muito rápida, lembrar aos irmãos daquela senhora, daquela jovem senhora chamada Maria. Maria era uma jovem que tinha uma vida espiritual na presença de Deus. Haja vista que, lá do céu, embora tendo em Jerusalém tantas outras jovens senhoras, porém Deus se agradou da vida de Maria para que, em sua vida, ele cumprisse o maior plano
que lá no céu foi preparado para trazer aos homens o projeto de Deus, o plano glorioso da salvação. E a jovem Maria foi escolhida por Deus, recebeu a visita de um anjo que lhe transmitiu a mensagem divina, dizendo a ela que Deus havia escolhido para que ela fosse a mãe do Salvador do mundo. E Maria, humildemente, ela aceitou. Ela disse para o anjo que aceitava aquele projeto de Deus na sua vida, muito embora lhe custasse muito caro, pois ela foi a mãe do Salvador. Ela viu o menino Jesus nascer, ela viu o menino Jesus crescer, ela viu o seu filho Jesus ser preso, ela viu o seu filho Jesus ser crucificado. E é bom lembrar aos irmãos e dizer às mulheres que a fibra da mulher é tão grande que a Bíblia nos conta que no momento da crucificação de Jesus, somente um dos apóstolos esteve junto à cruz. Pedro, o grande apóstolo Pedro, seguiu a Jesus de longe, porém as mulheres, elas acompanharam Jesus até ao seu sepultamento. Que bênção, que fé, que amor, que dedicação aquelas mulheres tiveram para com Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E é bom lembrar que as mulheres, elas foram as únicas que, quando Jesus estava sepultado, elas lembraram-se de levar um perfume para ungir o corpo de Jesus. E nos diz a Bíblia que quando elas foram pela madrugada, elas iam pensando, porque lá na sepultura de Jesus haviam colocado uma grande pedra. E uma delas lembrou, dizendo, olha, há uma pedra lá na porta do sepulcro, quem vai nos remover a pedra? Elas sabiam que ali tinha uma pedra, tinha um obstáculo, mas elas não desistiram da sua caminhada. Elas foram pela madrugada até o sepulcro. E qual não foi a alegria que ao chegarem ali, elas viram que a pedra estava revolvida. Havia um anjo assentado em cima da pedra e aquele anjo trouxe para elas uma mensagem que encheu o coração de gozo. Aqueles que vocês estão procurando já ressuscitou. Meus queridos, a mensagem da ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, foi levada pelas mulheres para junto aos apóstolos. E eu queria, ao encerrar aqui as minhas rápidas palavras, fazer a minha homenagem para todas as mulheres que servem a Jesus Cristo, especialmente a minha esposa, a Wanda. Somos casados há 59 anos e logo mais, se Deus permitir, estaremos agradecendo ao Senhor pelos nossos 60 anos de casamento. Graças a Deus que Ele também me deu uma esposa para estar ao meu lado, a mãe dos meus filhos. A minha homenagem a todas as mulheres da Assembleia de Deus do Brasil. Boa para a nossa vida foi essa palavra. A melhor coisa a fazer quando ouvimos uma mensagem bíblica é refletirmos em que áreas da nossa vida precisamos colocar essa palavra em prática. E ao fazermos isso, o benefício será totalmente nosso. Chegou o filme que você esperava. Tô te ligando pra fazer um convite. Uma história emocionante. Foi tudo culpa minha. Suas escolhas Tô pouco me lixando porque vocês pensam de mim. definem o seu futuro. Renúncia. O filme. Você vai se emocionar. Agora em DVD. Lançamento CPAD Multimídia. Renúncia já à venda.